Olá, meninos e meninas, a gente vai para mais uma aula, espero que vocês estejam gostando. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, na verdade a fase final da Revolução Francesa, que é o período da Era Napoleônica, o período que a Revolução chega ao fim e o Napoleão Bonaparte, um general baixinho, barrigudinho, vai conseguir se tornar imperador da França, o principal líder francês e um dos principais líderes políticos do mundo, certo? Até hoje ele é uma referência política, uma referência de liderança no mundo moderno. Napoleão Bonaparte, gente, ele era um general da França e no final da Revolução Francesa, os generais, os militares, eles estavam com muito prestígio, né, dentro da França, porque eles estavam, né, combatendo os inimigos, vários países europeus tinham organizado seus exércitos para poder combater os revolucionários da França, principalmente países absolutistas, países que ainda tinham um rei. E esses generais e esses membros do exército, eles estavam lutando contra esse exército inimigo. Então, eles tinham muito prestígio. Napoleão vai ser um deles. Ele vai começar a ser muito bem visto pela população. E por conta disso, em 9 de novembro de 1799, ou 18 Brumário no calendário revolucionário, Napoleão Bonaparte vai dar um golpe de Estado e ele vai, junto com o apoio da população e da burguesia, assumir o governo da França com outros generais que eram os cônsules. E a revolução então vai chegar ao fim e a burguesia definitivamente vai assumir o poder com Napoleão e esses outros generais no controle da França, certo? Nós vamos ter então, depois que isso acontece, o período do consulado, que vai ser o primeiro período da Era Napoleônica. Vai de 1799 a 1804. Esse é um período de centralização política e administrativa, já que a França tinha passado por muitos momentos conturbados depois da Revolução, principalmente pelo período do terror, onde os jacobinos mataram muita gente, e depois que tem um período do terror jacobino, vai ter o período do terror girondino, onde, né, esse partido girondinos vai matar mais um bocado de gente na guilhotina, então vai muita gente morrer. E eles estavam com muita instabilidade. Então, esse primeiro momento, o momento do consulado, Napoleão e os outros cônsules, eles vão centralizar a política e a administração da França para tentar trazer estabilidade para essa população. Vai ser promulgada em 1799 uma Constituição onde o primeiro cônsul, que era Napoleão Bonaparte, ele vai ter plenos poderes. Ele ia ter o poder político e o poder administrativo. Ele que podia tomar todas as decisões, consultando os outros cônsules, mas ele era o cônsul principal. Em 1801, ele vai fazer um acordo com a Igreja Católica, já que a Revolução havia rompido com a Igreja Católica, lá em 1789, eles rompem com a Igreja Católica, então, na década seguinte, em 1801, Napoleão volta a fazer um acordo com a Igreja, volta a firmar, né, parceria com a Igreja. A Igreja era importante para essa sociedade francesa. Apesar de muitos franceses, né, estarem contra a religião por conta das ideias iluministas, muitos franceses continuavam católicos. Então, romper com a Igreja Católica causava uma insatisfação na população. Por isso que Napoleão volta a acordar com a Igreja Católica. O Papa Pio VII, ele vai abrir mão dos bens que foram confiscados pela França, já que a igreja perdeu os seus bens dentro da França, ele vai abrir mão desses territórios. Porém, os clérigos, né, os padres, os bispos e tudo mais, vão se tornar funcionários públicos, vão passar a trabalhar para o governo da França, então eles vão receber. Eles deixam uns privilégios, mas recebem outros privilégios em troca. É uma troca de privilégios. Em 1802, Napoleão vai promulgar uma nova Constituição, ou seja, um novo conjunto de leis, aonde ele vai se tornar o cônsul vitalício. Enquanto ele vivesse, ele seria cônsul, ele seria o chefe maior dentro da França.
Em 1804, ele vai criar o Código Civil, que eram regras para a população de maneira geral, né, que vai ser chamado de Código Civil Napoleônico. Vai ser uma legislação para regulamentar as relações da sociedade francesa e vai incorporar conquistas da Revolução, aquelas ideias da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vão ser consolidadas nesse documento, nesse Código Civil. Nesse documento ele vai organizar a educação, então vai passar a ter uma educação baseada nos ideais iluministas. Ele vai, né, organizar as penas, né, para os criminosos, que vai surgir a ideia da cadeia, por exemplo, porque antes o criminoso ele ficava preso por um tempo até ele ser ou liberto ou executado, dependendo do julgamento. Não havia uma pena para que ele ficasse recluso dentro de um lugar, como a gente tem hoje, que são os presídios. Ou ele era morto, ou ele era livre. E aí, com esse Código Civil de Napoleão, vai haver essa ideia das prisões. Ele vai organizar a questão dos tributos, vai organizar uma série de coisas dentro da França. Vai ser a consolidação das ideias da burguesia. A burguesia, enfim, vai ter as suas ideias consolidadas, vai ter as suas ideias sacramentadas por um código de leis, que vai ser esse Código Civil de Napoleão. Então, esse código de lei era um código que beneficiava esse grupo social, o grupo da burguesia. Em 1804, ele vai fazer uma nova Constituição, um novo conjunto de leis. Então, vão ser outras leis que vão reger a França, e nesse novo conjunto de leis, ele vai se nomear imperador da França. Vai passar por um plebiscito, por uma consulta popular. A população da França vai apoiar ele ser esse imperador, e ele vai se autocoroar nesse ano de 1804. Ele mesmo vai se tornar imperador e vai botar a coroa na cabecinha dele. Então, ele não precisava de ninguém para governar, ele vai se tornar o líder máximo dentro da França. E aí a gente vai começar o período do Império, onde Napoleão ele vai começar guerras para tentar expandir o território francês. Ele não era satisfeito apenas em ter conquistado a França, ele queria conquistar toda a Europa, fazer com que toda a Europa fosse subjugada a ele. Então, em 1806, ele vai conquistar o antigo Império Sacro-Romano Germânico. Vai ser criado nesse período a Confederação do Reno e vai acontecer a diminuição da influência da Áustria e da Prússia sobre esse território, que é o início da formação da Alemanha. A França, ela tinha o melhor império terrestre, então os territórios que ficavam dentro do continente europeu, eles temiam o exército francês, enquanto que a Inglaterra tinha o melhor exército marítimo. A Inglaterra é uma ilha, então a marinha inglesa era a marinha mais poderosa. E aí a França não conseguia vencer a Inglaterra nas batalhas marítimas, assim como a Inglaterra não conseguia vencer a França nas batalhas terrestres. Então ficava esse impasse entre esses dois exércitos que eram os mais poderosos da Europa nessa época. E aí o que Napoleão vai fazer para ele conseguir neutralizar a influência da Inglaterra dentro do continente europeu? Já que a Inglaterra havia feito a Revolução Industrial, era a maior produtora de tecidos e de outros produtos industrializados e vendia para os países do continente europeu. Em 1808, ele vai estabelecer o bloqueio continental, que era uma lei que proibia que os países da Europa, do continente europeu, comprassem qualquer mercadoria vinda da Inglaterra. Nenhum país europeu podia comprar nenhuma peça da Inglaterra. Se houvesse indícios desse comércio entre a Inglaterra e esses países europeus, ele iria invadir o território, retirar o rei e colocar alguém de sua confiança no trono daquele país. Portugal, que era nesse período o país, a metrópole do nosso país, ele que era o dono do Brasil, vai desobedecer o bloqueio continental, e a Espanha, que era o outro país próximo a nós,
que dominava o outro território, outra parte do continente americano, também vai desobedecer o bloqueio continental. Esses países, Portugal e Espanha, gente, eram países muito ricos nesse período, porque tinham essas colônias aqui na América. Portugal tinha o Brasil e a Espanha tinha todo o restante do continente americano. Então eram países que tinham muito ouro e muita prata, e a Inglaterra tinha um olho grande nesse ouro e nessa prata dele. Perder o comércio com a Espanha e Portugal era uma perda muito grande de dinheiro para a Inglaterra. Por isso que os ingleses vão forçar os portugueses e os espanhóis a desobedecerem o bloqueio continental. O exército de Napoleão, então, invade Portugal, invade a Espanha. O rei espanhol, Fernando VII, vai ser destituído do trono. Quem vai assumir o trono da Espanha vai ser o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte. E aqui em Portugal, a família real portuguesa, Dom João VI, junto com toda a corte portuguesa, vai fugir em 1808 para o Brasil e vai chegar aqui na cidade do Rio de Janeiro, nesse ano de 1808, e o Brasil vai se tornar então a sede do Império Português. E Portugal vai ficar lá, dominado pelos franceses. A Rússia também vai furar esse bloqueio continental no ano de 1812, vai estabelecer comércio com a Inglaterra, e Portugal então decide invadir a Rússia e tentar dominar a Rússia. Só que a Rússia, gente, ela é um país gigante, para começo de conversa. E a Rússia é um país que boa parte do seu território fica em regiões congeladas, em regiões muito frias, em regiões onde a maior parte do ano é gelo, tipo no Frozen. Então, Napoleão Bonaparte vai montar o seu exército para adentrar, né, no território russo. Só que os russos, eles têm uma tática de guerra, né, além desse território gelado na maioria do ano, na maior parte do ano, eles têm uma estratégia de guerra que é usada em vários períodos, né, de guerra, em várias guerras terrestres, que é a estratégia da terra arrasada. O que eles fazem? No caminho em que esse exército passaria até chegar às principais cidades, eles destroem tudo. Eles tiram a população das vilas, eles queimam as casas, eles queimam as matas, eles destroem toda a região. Por que eles fazem isso? Porque se você não tem mata, né, se tá tudo queimado, os bichos que estão ali, ou eles morrem ou eles fogem. A água, ela não vai ficar boa para o consumo, não vai ter lugar para eles poderem se abrigar, para esse exército se abrigar, então eles vão ficar no relento. E com isso, e com as baixas temperaturas, o exército inimigo vai morrendo por causas naturais, vai morrer de gripe, vai morrer de pneumonia, vai morrer de fome, vai morrer por falta d'água. E essa é a estratégia que Napoleão enfrentou dos russos, foi isso que os russos fizeram. Esse inverno rigoroso, Napoleão chegou lá, ele não vai se retirar, ele vai, né, invadir a Rússia e vai cada vez mais avançando, só que com isso o inverno chega e os franceses, eles são derrotados pelo próprio inverno, eles são derrotados pelas condições naturais, e aí eles vão morrer, boa parte desse exército, sem nem ter enfrentado a batalha com os russos. Essa batalha vai marcar o fim do Império de Napoleão. Após essa vitória, vai haver uma coalizão europeia, países da Europa vão se unir e vão ficar contra Napoleão. Em 1814, Paris vai ser ocupada, né, a capital da França, e Napoleão vai abdicar do poder, ou seja, ele vai se retirar do poder. Ele vai ser exilado numa ilha, que é a ilha de Elba, que era uma ilha que ficava próximo, né, ficava no território francês e tudo mais, e ali ele vai começar a organizar o seu retorno, porque ele vai abdicar, mas ele não vai desistir da França. Ele tinha sonhos para a França e ele vai querer retomar o poder. Depois dessa retirada de Napoleão, a família real, né, de antes da Revolução, Luís XVIII, que era o filho de Luís XVI, vai assumir o trono, vai ser colocado no trono francês. Ele vai, né, voltar com a dinastia
Bourbon, lá dentro da França, voltar com a família real francesa. Só que em 1815, Napoleão foge da ilha de Elba, consegue reunir o seu exército e entra dentro da França. Ele entra na França e ele entra de maneira triunfal na cidade de Paris. E aí ele fica por mais 100 dias governando Paris, 100 dias governando a França. Ele volta a assumir o trono da França, expulsa Luís XVIII, só que, novamente, os inimigos dele se reúnem para poder tirar ele do poder. Essa nova coalizão, ela vai derrotar Napoleão na Batalha de Waterloo, que vai ser a derrota da França, né, a derrota do governo de Napoleão. Ele novamente vai abdicar do poder, vai ser exilado numa ilha, a ilha de Santa Helena. Luís XVIII, que era o rei da família real francesa, volta ao trono da França e o império dele chega ao fim, definitivamente o governo dele chega ao fim, porque ele vai estar doente e anos mais tarde ele vai acabar falecendo. Segundo, né, a história, ele morre de câncer, mas aí morreu doente, mas a gente não tem como ter certeza absoluta, já que a medicina naquele período era um pouco falha. Depois que Napoleão sai do poder e a França volta a ser um reino governado pela sua família real, a gente vai ter entre 1814 e 1815 um evento que vai acontecendo dentro da Europa que foi chamado de Congresso de Viena. Os principais países da Europa vão se reunir nessa cidade de Viena para reorganizar a Europa, já que quando Napoleão estava no poder, ele conquistou tantos territórios e ele, né, apresentou uma nova configuração para o mapa da Europa, que esses países absolutistas não estavam satisfeitos. Então, quem vai se reunir? Inglaterra, Prússia, Áustria, Rússia e França. Eles vão, né, era uma tentativa conservadora de retomar esses limites, né, de reorganizar a Europa como ela estava antes da Revolução Francesa. Então, vai ser os princípios da restauração e da legitimidade. As velhas dinastias vão voltar ao poder, ou seja, as famílias reais, os antigos reis vão voltar ao poder. Os Bourbon voltam na França, né, que é a família de Luís XVI, Luís XVIII, que era o rei que estava no período. Fernando VII, que era o rei da Espanha, volta ao trono. Esses antigos reis que haviam sido retirados do trono por Napoleão vão retornar ao trono dos seus países. Vai haver um equilíbrio de poder e vai haver o conceito das fronteiras geográficas, que até então não existia essa ideia de fronteiras claras, mas depois do Congresso de Viena vai ser algo concreto. Vão começar a dividir esses recursos humanos e materiais, né, para que não houvesse o surgimento de uma superpotência, como aconteceu na França, de um país que vai dominar todos os outros. Então eles vão dividir esses recursos humanos, ou seja, a quantidade de habitantes, né, vai ser mais ou menos igual para cada país, e a quantidade de recursos naturais, rio, terra fértil, minerais e tudo mais. Vai se criar a Confederação Germânica, né, com a união desses principados, né, que depois vai se tornar o país Alemanha, que ainda não havia Alemanha formada como um país. Também vai haver nessa Confederação Germânica a participação de dois principados muito fortes, que era a Áustria e a Prússia, que depois vão se unir à Alemanha. Vai haver também uma Santa Aliança, que era uma organização militar internacional para preservar a ordem, vai combater manifestações liberais e nacionalistas, era para evitar que houvessem novas rebeliões, que houvessem novas manifestações populares e evitar que uma nova revolução acontecesse. Vai ser formado por potências cristãs, Rússia, Prússia e Áustria, para evitar esses movimentos, e também vai ver, contra essa Santa Aliança, esse movimento de oposição. Vai surgir dentro da Europa os movimentos liberal, que era contra o conservadorismo e contra essas ideias do antigo regime, do absolutismo, e as ideias do nacionalismo, que vai ser a ideia de emancipação desses territórios que às vezes faziam parte de um reino maior, então territórios menores queriam se tornar países independentes,
ou a unificação de territórios, como é o que vai acontecer na Itália e na Alemanha, que eram pequenos principados que vão se unir e se formar um país só. A Europa, gente, depois de Napoleão, ela não vai ser mais a mesma. Eles vão passar por toda essa ebulição. Napoleão, ele, como eu falei para vocês, o que ele tinha de pequeno, ele tinha de esperto e de ganancioso. Então, ele vai conquistar praticamente toda a Europa e ele vai reorganizar o mapa da Europa. Depois dele, mesmo ele tendo saído do poder, mesmo os países conservadores assumindo os seus lugares depois de Napoleão, as pessoas, a sociedade, ela vai passar a ficar insatisfeita com o tipo de política e com o absolutismo que reinava dentro da Europa. Então, eles vão começar a lutar e vão acontecer uma série de outras evoluções, de outras manifestações e de surgimento de outras figuras e de outros movimentos dentro da Europa durante o século XIX, que a gente vai estudar mais pra frente, ok? Qualquer coisa, perguntem no privado, espero que vocês tenham entendido. Beijinhos e até a próxima!